Olha aí, tá na tela, hein, minha gente? Saiu essa... Vamos falar de Vasco? Não, né? Vamos falar de Vasco? Vamos, então. Jogo dos 9 erros, o Vasco é o time que mais sofre gols a partir de falhas individuais na Série A. Veja quais os lances. Saiu esse levantamento aqui, ó. Desde o início do Brasileirão, o Vasco tem o maior número de falhas individuais em todos os 20 times da Série A, em gols, né? São 9 falhas individuais que geraram gols dos adversários, um levantamento do Gato Mestre, aquela página que tem no GE. Não conta expulsões, gol contras ou pênaltis cometidos. E aí tem essa lista aqui, ó. O Vasco com 9 gols sofridos com falhas individuais, Fluminense com 6, Ceará com 4, meu amigo. Olha só a diferença que tem na lista dos 20 clubes do Brasileiro. A maioria absoluta está abaixo de 4 gols sofridos com falhas individuais. O Vasco, meus amigos, tem 9 falhas individuais. E por que esse levantamento é importante? Antes, vamos passar pelos gols aqui, ó. 8 aconteceram em partidas nas quais a equipe de São Januário não venceu. Tem o Vasco 2-1 Santos na primeira rodada, Corinthians 3-0 no Vasco na segunda rodada. O autor da primeira falha foi o Paulinho, o autor da segunda foi o João Vitor. Teve uma sequência de João Vitor aqui, aquela contra o Ceará, por exemplo, no 2-1 do Castelão. Foi aquela corte, nem foi corte, né? Bateu na cabeça dele, acabou sobrando para o jogador do Ceará. Depois teve aquela paçocada completa do Hugo Moura naquele jogo diferente no Allianz Parque, né? O Vasco sob comando de Felipe, até que fez um jogo competitivo, muito fora da curva daquele período Felipe, e acabou perdendo por 1-0 numa falha muito grave do Hugo Moura. Aí teve um hiato grande e na 17ª rodada, no jogo contra o Vitória, teve aquela falha do Verratti, no jogo contra o Internacional, perdão, teve aquela falha do Verratti, que cortou mal, né? Uma bola pipocada na área ali. Você aí forçou a barra. É mesmo? Forçou a barra? Não sei se forçou tanto. Aí não teve achei, aquelas 2 falhas contra o Mirassol, o Piu-Piu do Fusato e o Maurício Lentos, né? Ali, o Maurício Lesmo fazendo parte dessa situação aí de falhas individuais, como não podia deixar de ser. E no último jogo, Matheus Cocão, o Carvalho e o nosso querido PH está aqui nessa lista. E aí é evidente que volta o assunto que a gente já debateu ontem, já falou no domingo, mas até que ponto que dá para se falar de falhas individuais ou se dá para se falar de um time que propiciaria falhas individuais, qual a responsabilidade do Diniz, qual a responsabilidade do sistema defensivo, enfim. E esse acho que é o debate mais atual do vascaíno, que ainda tem alguma força para debater alguma coisa. Eu queria a tua opinião, meu amigo Juninho. Apesar de já sabê-la, queria a tua opinião. Repete aí, por favor, que eu estava conferindo informações no meu zap. Bate um pouquinho no Diniz, mas fala que também não é tanto para ele assim também não, porque tem o elenco é ruim. Aí já dá uma de morador já no Pedrinho já. Vai na fé. Pode ir. Deixa eu ouvir. Cara, ontem a gente até falou sobre isso na live, né? Sobre o Fernando Diniz, que é tão bizarra essa relação com o Fernando Diniz, porque se fosse... Cara, e hoje eu estava gravando um vídeo lá pro canal, e aí falei daquela matéria, né? Que o Diniz tem o segundo pior aproveitamento, só tá à frente do Álvaro Pacheco, ele tá atrás de nomes, assim, malucos, né? Assim, Maurício Souza, que a gente queria matar no sentido figurado, hein, gente? Pelo amor de Deus, ninguém queria matar o cara, não. Assim, que a gente não queria ver pintado de ouro. O Barbieri, enfim, dois que foram bem hateados assim, pela torcida, né? Que ninguém queria ver na frente. E o Diniz tem um aproveitamento pior e a pressão em cima do Diniz é muito menor do que foi nesses 2 citados e em outros citados também, né? E é uma coisa muito doida, porque, porra, eu acho que qualquer outro treinador, também já estaria maluco, como eu estive com o Maurício Souza, com o Barbieri, pelo amor de Deus, demite esse cara, senão a gente vai cair. E com o Diniz eu ainda não consigo ter essa raiva. Pelo amor de Deus, eu tiro o cara, não sei, ainda tem uma esperança. É uma coisa meio maluca, cara. Não consigo explicar. Produz essa... Ele é um
Como é que é o nome daquilo? Ele é um hipnotizador, ele é um feiticeiro, cara. Ele vai e no meio de um aproveitamento ridículo, Não, assim, ele vai e te joga um 6-0. Ele vai e te joga um 3-0 contra o São Paulo. O amigo até falou que, diferente dos outros, o time performa. Cara, realmente joga um futebol mais atraente, sim. Mas, cara, é difícil, assim, você pensando racionalmente. É difícil você olhar para os números do Diniz no Vasco e nos outros clubes que ele treinou e achar que ele vai conseguir números diferentes agora nas rodadas que faltam, né? É difícil, assim, imaginar que vai ser diferente. E mesmo assim, a gente ainda, de certa forma, acredita que pode ser diferente. É meio sem explicação mesmo. É uma loucura. O Lucas Jetson perdeu, mas joga bem. Perdeu, mas foi guerreiro. Ao morreu, mas passa bem. Perdeu, mas joga bem. Assim, isso de jogar bem também é relativo também, hein? É relativo. Não sei se foi ontem, se foi o Canedo ontem na live, mas eu vi alguém falando que, pô, você saber se comportar sem a bola também faz parte de jogar bem. Não adianta você jogar bem só quando tu tá com a bola, né? Aí tu tá sem a bola, o time é uma peneira, o time falha, o time leva gol, então você não tá jogando bem. E é uma coisa que tem muito isso no Brasil, né? Eu já vi na ESPN se falava muito disso. A Itália joga feio, futebol feio, mas, porra, é o jeito de jogar, pô. Tu tá ali para ganhar de 1-0, tu entrou com a sua estratégia para ganhar de 1-0. O Mourinho, pô, o time joga mal. Não, entrou para jogar daquele jeito, entrou para ganhar daquele jeito. Não, é porque a gente acha que jogar bem é só fazer o que o Diniz faz, né? De toqueira para lá e para cá, finalização, chance de gol, não sei o quê. Tem várias formas de jogar bem, né? É isso, cara. Eu acho que, de alguma forma, a gente fica muito confundindo o jogar bem. O Diniz faz um debate, né? Faz quase uma muleta, né? Até. Porque é sempre na derrota que ele traz essa. Vocês só estão preocupados com o resultado. Vocês só estão preocupados com o resultado. Vocês só estão preocupados com o resultado. E eu acho que, às vezes, a gente está olhando para o resultado como o resultado do futebol, pô. O futebol é um time ganha, o outro perde ou os dois empatam. Se o time está perdendo, é difícil você falar que o time está bem, né? Que o time está jogando bem e tal. É complicado. Como é que você vai falar isso? Só que aí a gente confunde o jogar bem, muitas vezes, com, primeiro, só olhar uma fase do jogo, como você bem colocou, né? Só olhar para a parte ofensiva, então está construindo mais chance de gol ou está fazendo mais gol. Você já coloca como jogar bem, e outra, a gente confunde o jogar bem com o jogar agradável, né? Tipo, o futebol do Diniz é um futebol bom, né? Principalmente para quem não é torcedor do time que ele comanda, né? Porque sempre vai ter gol para um caralho, sempre vai ter gol para lá para caramba. E é isso, para o Vasco ganhar nesse campeonato, ele precisou fazer 3 gols. O Vasco só venceu nesse campeonato quando fez 3 gols. Quando fez 2 gols, não conseguiu vencer. Quando fez 1 gol, não conseguiu vencer. Porque sempre tá tomando gol lá atrás, né? Acho que tem um pouquinho disso. E aí eu acho que esse debate também, cara, tem um pouco... A gente chegou a fazer esse comentário já ali no pós-jogo, né? Você pega o lance do PH, por exemplo, né? Por que dá pra gente fazer algum tipo de debate, o lance da falha do PH no segundo gol do Ceará? Na primeira é mais claro, né? Na falha do Matheus Cocão é mais fácil de você vincular ao Diniz, né? É a saída de bola ali, é uma orientação dele e tal... E tem uma falha de um jogador que está totalmente fora de ritmo de jogo, que é o Cocão. Mas por que no segundo gol, na minha opinião, também dá para se vincular ao time do Diniz e à construção do time do Diniz? Cara, o Vasco consegue fazer a vitória, o gol da vitória, quando já estava com 1 a mais em campo, teve a expulsão ali na entrada do Rodriguinho no Barros, o Vasco fica com 1 a mais em casa e consegue aos 35 do segundo tempo, Juninho, o segundo gol. O Vasco consegue, num jogo dificílimo, que estava penando, que não estava sendo um bom jogo do Vasco, não foi um bom jogo, tanto ofensivamente quanto defensivamente do Vasco, e consegue, aos 35 minutos, um gol num escanteio da direita, que acaba sobrando da nossa esquerda, né? Acaba sobrando pelo lado direito lá, o colombiano faz aquilo lá, e o nosso zagueiro, que estava estreando, também colombiano, mete para dentro. Pô, maluco, o que tu faz num lance desse? O que tu faz a partir disso? Acabou o jogo, né, Juninho?
acabou o jogo. O Vasco da Gama, com 1 a mais em São Januário, tinha que, como diziam os antigos, como diria Luxemburgo, furar a bola, né, meu amigo? E se você não consegue imaginar o time do Diniz, porra, meu irmão, fazendo cera, batendo escanteio curto perto da bandeirinha para dar aquela bundadinha de rolar tempo, fazendo antijogo. Se você não quer imaginar o Diniz fazendo isso, que fizesse do jeito dinizista, né, cara? Se você tá com 1 a mais, bota a bola para rolar. Tocando, né? Toca a bola para lá para cá. Toca a bola para lá para cá. Tu tá com 1 a mais. E aí, cara, tem duas coisas que o Vasco não faz isso. O Vasco não faz isso de nenhuma maneira. Não consegue fazer isso. O Vasco não conseguiu fazer isso nesse momento final. E tem uma questão aí, cara, que é: será que tem a ver, meu amigo Juninho, o fato de que estava um time cheio de atacantes, depois aos 46, eu acho, ou aos 40, 41, ele muda e bota o Lucas Oliveira e o Paulinho para corrigir uma situação de fragilidade defensiva, onde ele, como disse na coletiva, chegou a ter Nuno Moreira de 5 e Coutinho de 8, que é uma loucura, né? Mas, enfim, ele até tenta ali corrigir, mas são jogadores também sem ritmo de jogo que ele teve que fazer para corrigir. Mas será que tem a ver o fato de você não conseguir girar a bola pelo fato de que tu espetou o DVD lá na frente com o Verratti? Sempre tem essas porra também, né? Ele botou o Colômbia lá na direita, na esquerda, deixou o Ryan lá na direita, botou o DVD que nem tocou na bola lá, espetado no Verratti, e ficou essa situação de uma defesa, um ataque que não se comunica, né? O Vasco não conseguiu fazer esse giro. E aí, cara, tem essa situação de jogo aqui. Numa situação do Vasco, pô, meu irmão, fazendo 2 a 1, com 1 a mais, aos 35 do segundo tempo, o Vasco dá essa possibilidade, esse desenho tático aqui. Você tem um cara ali no mano com o PH, você tem um cara entre os zagueiros aqui, e você tem um sobrando ali para o ataque. Esse cara que está entre os zagueiros é o que vai fazer o gol, inclusive, o tal do Pedro Henrique. E você tem um cara ali na esquerda que, a depender de como se desenrolasse a jogada, poderia ter até uma dobra ali com o PH, se chegasse antes de alguma cobertura nossa. Isso com uma bola descoberta no pé do Ceará. Isso para mim é o ponto mais importante. Essa bola não tinha que estar nem no pé do Ceará. No pé do Ceará, o Verratti tenta cobrir a bola ali, mas não consegue. Tem uma bola, que é uma bola longa, um balão para tentar, vendo que isso aí deve ser muito treinado, inclusive, né? E aí tem a situação da falha do PH, meu amigo. Eu tenho uma dificuldade tremenda de achar que a leitura, hoje a gente perdeu por uma falha individual, ela é suficiente. Eu tendo a achar que ela é muito rasa. Então, acho que é importante da gente conectar, fica aí a lei do slackline, meu amigo, que o amigo mandou pelo Matheus Barroso. Eu acho que os fatores expostos ajudaram na falha do PH, mas foi uma falha do PH. Era só lateral e que acabou. Né? Sem dúvida. Chutou para lateral, acabou a jogada. Não tem qualquer discussão com relação a isso.